Fala galera, como que vocês estão? Tudo certinho por aí? Hoje é a estreia de um novo quadro aqui no Cinema no Sofá. É um quadro que a gente queria já estar trazendo aqui para vocês e ele vai se chamar O Fim de. Mas como que vai funcionar? O fim de quê, rapaz? Eu explico. É o fim de alguma série, como que ela terminou, qual foi o desfecho, é sobre isso. E a gente já chega chutando o pé na porta. Por quê? Porque a gente já começa com X-Men Evolution. Eu sei que muitos aqui, quando criança, quando mais jovem, assistiu muito esse desenho, principalmente almoçando, chegando da escola ou algo desse gênero. Então, se vocês estão preparados, venha comigo nessa nova jornada, nesse novo quadro, porque começou mais um. X-Men Evolution ele fez parte da história de muitos, e quem não se lembra daquela tarde em casa assistindo a animação? Pois é, aquela época boa pra caramba, né? Mas como antes a gente não tinha os episódios em ordem, na verdade ia muito de forma aleatória, a gente se perdia no cronograma da animação, né? E ficava difícil saber como terminou as novas séries e animações nossas favoritas, né? Mas nosso quadro ele veio aqui para resolver isso. Então vamos ao início do último episódio. O tema era sobre o vilão Apocalipse, e esse trama ele foi dividido em duas partes, tá? Sendo Ascensão 1 e 2. O vilão ele é despertado da morte por Mesmero, e sabendo disso, os X-Men eles vão atrás dele e conseguem capturá-lo. Jean Grey ela faz uma limpa na mente de Mesmero e descobre que ele foi abandonado pelo Apocalipse, e ele se recusa a acreditar nisso, e fala ter certeza que o Apocalipse foi buscar ele. O vilão ele acaba sendo obrigado a revelar o que o Apocalipse está querendo fazer e o que ele está tramando, né? E o que é revelado preocupa muito os heróis. No caso, o Mesmero, ele diz que o objetivo do Apocalipse é despertar o gene X em toda a população da Terra, fazendo assim todos virarem mutantes, e quem não fosse se transformar iria morrer. E para ele fazer isso acontecer, o Apocalipse ele instalou 3 pirâmides que recebem o poder da esfinge do Apocalipse. Elas extraem o poder dele e é assim que ele vai aumentar o seu próprio poder e dar continuidade no seu plano. Sabendo de tudo isso, Xavier ele se prepara para ele confrontar o Apocalipse sem lutas. O professor ele vai apenas querendo conversar e tentar resolver isso com o vilão. Só que antes disso acontecer, do Xavier ir à conversa com o Apocalipse, a Mística e o Magneto eles tentaram confrontar o Apocalipse e no confronto os dois acabaram morrendo. Jean, é lógico que ela fica preocupada com o professor, mas mesmo sabendo que o intuito não é uma guerra, ela acha arriscado e queria ir junto por precaução, né? No caso, o Xavier ele dá ordem a Jean Grey ficar com os X-Men caso alguma coisa aconteça com ele. Então, nessa sequência, a Tempestade ela prepara o jato e ela e o professor saem em sua missão. Enquanto isso, os X-Men eles ficam na mansão e vão acompanhar toda a missão no monitor do jato. Trocando a cena, o Apocalipse consegue ativar a sua pirâmide e se fortalece evoluindo e assumindo a sua aparência original, que é aquela que parece nos quadrinhos, sabe? E na mesma hora, o professor e a Tempestade chegam e Xavier imediatamente ativa o cérebro, que é aquela máquina que faz os poderes aumentarem, sabe? Xavier ele se comunica com ele através da mente e ele rapidamente recebe o sinal, indo ao encontro do professor. O Xavier tenta conversar, mas a gente já sabia que ia dar ruim, né? Ele nem dá ouvido, já vai pra cima do Xavier e o levanta da cadeira de rodas. A Tempestade ela até tenta ali socorrer, fazer alguma coisa, mas o Apocalipse simplesmente desintegra os dois heróis. E todos os X-Men que estavam ali na cabine vendo isso falaram: eita porra do caralho, agora fodeu. E ficaram extremamente desesperados, né? Com tudo isso acontecendo, quem chega no instituto para conversar com o Wolverine é o Nick Fury. Ele pede para que os X-Men não se intrometam, mas é óbvio e claro que os heróis eles não gostaram dessa ideia, porém o Fury ele mostra que já está cuidando do assunto e faz a SHIELD ativar os sentinelas e atacar as pirâmides. Mas os X-Men pouco lixa para o que ele está falando e cola lá para o barraco. Parecia até que estava tudo controlado até o Apocalipse chegar e acabar com os sentinelas. Ele invocou simplesmente seus 4 cavaleiros para defender as pirâmides que estavam sendo atacadas pelos outros sentinelas. E quem são os subordinados, vocês me perguntam? Eu digo para vocês agora. Mística, Magneto, Tempestade e o Professor Xavier. É, rapaziada, os X-Men que viram isso na realidade ficaram muito assustados. Porque ao contrário do que eles, eu e vocês achavam que eles tinham morrido, eles estavam vivos e sofreram lavagem cerebral. E agora eles estavam trabalhando para o Apocalipse. E para piorar, estão muito mais fortes graças ao poder do Apocalipse. Xavier, inclusive, tá andando, rapaziada. Você é louco. Assim, eles vão até os sentinelas e destroem facilmente, sobrando apenas 3. Nick Fury, vendo que seu plano deu muito ruim, ele novamente agora ele recorre
aos X-Men. Como a turma lá do X-Men não é boba nem nada, né? O Wolverine, principalmente, ele já estava ligado e já sabia que isso podia acontecer, né? Então ele já estava preparando um plano aí em sua mente. Então ele dividiu a equipe em 4 e fala para cada um ir para a pirâmide e para procurarem o máximo de mutantes para ajudar nessa batalha, porque, obviamente, não ia ser fácil. Kit vai pedir ajuda da Irmandade, mas eles não aceitam e não dão a mínima, cagaram. Só a filha do Magneto, a Feiticeira Escarlate, se junta a ela. Wolverine, por sua vez, como um bom estrategista, tem uma carta na manga. Ele diz para a Vampira que tem uma missão especial para ela. E guardem essa informação, tá? Ela vai ser importante daqui a pouco. Dando sequência, a S.H.I.E.L.D. ela leva as equipes, uma para cada pirâmide. As pirâmides estão uma no Egito, outra na China e mais uma no México. E quando eles chegam lá, os sentinelas já tinham sido destruídos. Mas antes deles serem destruídos, eles derrubam um campo de força que protege as pirâmides. As equipes elas ficaram divididas da seguinte forma. No Egito, onde está a pirâmide protegida por Xavier, ficou a Jean Grey, o Boom Boom, Magma, Colossus e Múltiplo. Na China, a pirâmide onde está a Tempestade chega Fera, Spike, o Berserker e o Homem de Gelo. Na pirâmide do México, onde está o Magneto, chega a Lince Negra, Feiticeira Escarlate, o Anjo, o Destrutor e o Mancha Solar. Na Esfinge, que está a Mística e o Apocalipse, vai o Ciclope, Wolverine e o Noturno. A primeira tentativa dos heróis é mexer no sentimento, é tocar no coração. Então a Jean ela tenta convencer o professor de não fazer isso. Spike tenta convencer a sua tia Tempestade de que ela não é assim. E a Feiticeira tenta fazer o seu pai parar com tudo que ele está fazendo, tentando fazer eles voltarem à realidade, mas todas as tentativas foram em vão. E a única solução a partir daí, né, é a luta, rapaziada, é a porrada. Enquanto as 3 equipes tentam destruir as pirâmides, a equipe do Wolverine invade a Esfinge e encontra uma Mística que pula para cima deles, tentando impedir que atrapalhem os planos do vilão. Como a Mística ela estava com uns poderes muito superiores graças ao Apocalipse, essa luta estava num nível hard, rapaziada. Enquanto isso, o Apocalipse ele inicia o seu plano maligno contra a Terra e a humanidade, enviando as pirâmides para o espaço e dividindo elas em várias pequenas partes. A ideia é cobrir todo o planeta para não ter uma parte descoberta. Os 3 sentinelas que sobraram são enviados ao espaço para tentar destruir essas mini pirâmides que se formaram. Fera ele fala para os mutantes focarem nas pirâmides que estão na Terra, que se destruir elas, as do espaço param automaticamente. Mas para destruí-las, eles precisam se livrar dos Cavaleiros do Apocalipse. E o plano é o seguinte: enquanto alguns distraem os Cavaleiros, que são os mutantes que estão sob efeito do Apocalipse, os outros tentam destruir as bases das pirâmides que ficaram na Terra. Jean usa o cérebro para lutar contra o Xavier e assim a luta fica pau a pau. Wolverine, Ciclope e Noturno estão quase conseguindo chegar até a sala onde o Apocalipse está. E o Magneto derrota todos os heróis que ficaram em suas pirâmides, menos a Feiticeira, e vai até o espaço, a mando do Apocalipse, para destruir os Sentinelas. Lá ele destrói todos e termina a sua missão. E assim que ele volta, encontra sua filha, a Feiticeira, tentando destruir a pirâmide sozinha. Quando o Magneto ele vê isso, quase mata a Feiticeira. Mas quem salva é o seu irmão Mercúrio. Com a chegada do Mercúrio, o resto da Irmandade decide ajudar na luta e se juntam à Feiticeira. Talvez a ajuda tenha vindo tarde demais, né? Mas o Apocalipse ele dá o start no seu plano e toda a Terra é coberta por uma sombra escura. Os heróis continuam lutando e dando o seu máximo. Sabe quando eu falei pra vocês guardarem informação sobre a Vampira? Então, é agora que entra aquela missão especial que o Wolverine ainda tinha na manga. Nessa hora, Nick Fury leva a Vampira junto da bola de canhão e do mutante Dorian Leach. Dorian ele tem um poder muito importante, ele consegue desativar os poderes de outros mutantes. Então a Vampira ela puxa o poder dele para ela e vai para a Esfinge junto com bola de canhão, onde está o Wolverine. Chegando lá, a Vampira usa o poder contra a Mística, Wolverine e Vampira invadem a sala do Apocalipse e lá a Vampira desativa os poderes do Apocalipse e todo o plano do vilão, ficando neutralizado. Nisso, a Tempestade, Professor, Mística e Magneto, eles voltam finalmente à realidade. Apocalipse ainda tenta reagir, mas os heróis conseguem o fechar dentro da sua própria câmera e ele fica selado. E simplesmente sumiu, desapareceu. E ninguém sabe para onde ele foi. Nisso, todos se reúnem e vão para casa. Chegando lá, o Professor Xavier ele organiza uma reunião com todos os mutantes e dá os parabéns e agradece a todo mundo. Mas fala que conseguiu ler a mente do vilão enquanto estava sendo controlado por ele. Ele teve uma visão do futuro e disse que muitas lutas ainda estão por vir, contra o preconceito das pessoas e com os mutantes no caso, né? Mas não só são coisas ruins que iriam acontecer. Ele trouxe algumas coisas boas, porque senão todo mundo fica maluco, né, rapaziada? No caso, o Magneto, que até então era inimigo, agora virou um grande aliado. Porém, uma outra visão mostra que aliados como a Jean Grey vão se tornar inimigos.
Isso é a Fênix Negra, né? Que todos nós aqui conhecemos. Xavier também viu os X-Men e a Irmandade junto e bem mais forte. Uma outra versão dos Sentinelas, um 2.0 e muito mais evoluídos, tá? O Xavier finaliza dizendo que mesmo com todas as dificuldades, ele sabe que vão enfrentar tudo isso juntos. E está muito orgulhoso de tudo que foi feito até então. E esse é o fim do último episódio de X-Men Evolution. Agora falem pra mim, vocês já tinham assistido esse episódio? Vocês lembram? Ou vocês esqueceram? Quer saber do fim de alguma outra animação ou série? Então comenta aqui pra gente. A gente traz aqui pra vocês com o maior prazer. Não se esqueçam também de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para estar por dentro de toda a sessão do Cinema no Sofá. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Até a próxima. Fui!